Antes de prosseguirmos para o assunto que aborda os processos de derivação, né, os grupos que falam sobre derivação, né, é imprescindível que vocês conheçam, né, é importante que vocês conheçam o que é que são os prefixos e os sufixos, uma vez que durante a abordagem do assunto que fala sobre derivação, vocês irão se deparar muito com esses nomes, com prefixo, sufixo, não é? Porque é um assunto que depende muito dessa compreensão aqui. Então, basicamente, né, prefixos e sufixos, né, eles são o quê? Eles são morfemas da língua portuguesa, também chamados de afixos. Ok, gente? Eles também são chamados de afixos. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em afixos, se lembrem que são o prefixo e o sufixo, que são, tá aqui, que são usados como radicais de palavras para formar uma nova palavra, que passa a ter um novo significado. O prefixo deve ser colocado na frente do radical e o sufixo deve ser colocado no final do radical, ou seja, atrás do radical, ok? Então, a partir dessa compreensão aqui, é que nós vamos ter a possibilidade de avançar com o conteúdo que fala sobre derivação, né? E os seus grupos, as suas ramificações. Ok, pessoal, agora a gente chega à nossa segunda parte da aula, que é falando sobre os processos de derivação, ok? Se lembrem que naquele esquema que eu fiz aqui no quadro, não é? Aquele mapa mental, não é? Nós vimos através dele que os processos de formação se dividem em duas partes, né? Uma para composição e a outra para derivação, né? Nós já vimos composição e agora vamos ver derivação, ok? Então, olha só. O que é que se entende pelo processo de formação por derivação? Se entende o seguinte, que ele ocorre quando uma nova palavra ela é formada a partir de uma outra palavra já existente. Ok, gente? Então, grifem isso aí no caderno de vocês, ok? Ocorre quando uma nova palavra é formada, né? Uma nova palavra é formada a partir de uma outra, ok, gente? A partir de uma outra palavra que o quê? Uma outra palavra que já existia, ok? Uma outra palavra já existente. Então, por meio disso aqui, se formou outros ramos da derivação, não é? O primeiro deles é o quê? Derivação prefixal, ou como pode ser chamada também, prefixação. Ok, gente? Então, anota aí, ó. Prefixação, né? Também chamada de prefixação. Deixa eu trocar esse X aqui, colocar um X bonitinho aqui, que é para vocês entenderem, ok? Então, olha só. Quando é formado por prefixação ou prefixal, né? É quando há o acréscimo de um prefixo à palavra primitiva, ok, gente? Então, ó, acrescenta isso daí, porque é importante vocês saberem disso. É quando há o acréscimo de um prefixo a uma palavra que já existia. No caso aqui, ó, é a palavra primitiva. Grava esse nome aí, gente. Pode ser chamada de radical, pode ser chamada de palavra primitiva. As duas formas são aceitas, certo? O problema é que um livro trata de um jeito, outro livro trata de outro, mas ambas as formas são aceitas, ok? Vamos para os exemplos agora, porque é através deles que a gente vai aqui desenrolando o assunto, certo? Então, olha só. Eu tenho dois exemplos. O primeiro é mais fazer, não é? Que resultou em desfazer. O outro exemplo é o prefixo in mais paciente, que resultou em paciente. Gente, qual é o prefixo aqui
dos dois é esse aqui. Vou usar essa caneta mesmo. É esse daqui, gente, ó. Esse daqui é que é o prefixo, certo? Isso aqui é o prefixo, certo? Então, coloca aí, escreva aí em algum lugar aí na sua apostila, certo? No material que foi preparado pela equipe da escola ou no seu caderno, mas não deixa de registrar isso não, tá ok? Esse aqui é o prefixo. Qual é a palavra primitiva aqui? É essa daqui, gente, ó, fazer, ok? Então, ó, coloca aí em alguma parte do seu caderno aí o nome palavra primitiva, que é para você não esquecer, tá certo? Palavra primitiva, que é para você se lembrar aí, tá ok? Então, bota aí. Palavra primitiva. Tá pequenininho o i aqui, deixa eu ajeitar, pronto. Palavra primitiva, ok, gente? Então, juntando o prefixo com a palavra primitiva, resultou em uma nova palavra, que é o que? Desfazer. Não é? É o contrário de fazer, é a negação daquilo que está sendo feito. Não é? Eu fiz, não é? Então eu executei. E o desfazer é o que? É voltar a não fazer mais aquilo ou desmanchar aquilo dali. Não é? É o desfazer. Desfazer é o contrário de fazer, ok? Então, o nosso próximo exemplo agora é esse daqui, não é? Que é o que? A palavra impaciente, ela foi formada pelo prefixo in, tá aqui o prefixo in, vou botar um aqui, vou botar prefixo in, que é o prefixo de negação, não é? Mais a palavra aqui, o substantivo paciente, não é? E aí formou-se o quê? Impaciente, né? Paciente aqui, gente, é o quê? É o meu radical, certo? É o meu radical, é a minha palavra primitiva. Vou botar aqui, palavra primitiva. Aí vocês coloquem no caderno de vocês essa informação aí. Bacana? Beleza? Tranquilo? Agora a gente chega ao nosso segundo grupo das derivações, que é o grupo das derivações sufixais. Ok? Então, quando é que vai ocorrer derivação sufixal? É quando uma palavra é formada pelo acréscimo, tá aqui, ó, certo? Pelo acréscimo de um sufixo, certo? Pelo acréscimo de um sufixo a quem? A palavra primitiva, tá certo, pessoal? A palavra primitiva ou o radical, que também é como pode ser chamado, certo? Pode chamar das duas formas. Seja chamando palavra primitiva ou radical, ok? Então, nós temos aqui dois exemplos, certo? Coloquei dois exemplos aqui para ilustrar aqui o conceito de derivação sufixal para vocês. Então, olha só, eu tenho aqui um radical, que é o radical real, certo? Está aqui. E depois eu tenho um sufixo, que é representado pela palavra mente, certo? Então, quando eu junto o radical a um sufixo, então, no nosso caso aqui, como é que vai ficar? Realmente. Tá aqui, ó. Certo? Esse aqui é um exemplo. Gente, um detalhe importante que eu gostaria de frisar para vocês é o seguinte. É que no caso das derivações prefixais, o prefixo ele sempre vem antes da palavra. Já no caso da derivação sufixal, que é essa daqui, que nós estamos estudando agora, o sufixo ele é colocado depois da palavra, certo? Lembrem-se, façam sempre a associação. Pré é o que vem antes, sufixo é o que vem depois. Então, ó, pré de prefixo, ó, vem antes, sufixo, suf, certo?
de sufixo ou sufixal vem depois, certo? Então, fazendo isso aí, não vai ter errada nenhuma. Então, agora a gente vai para o nosso segundo exemplo. Está aqui o nosso segundo exemplo. Eu tenho aqui a palavra folha, que é um radical. É uma palavra primitiva, é a primeira palavra que foi pensada nessa linhagem aqui todinha que vai existir, não é? Eu tenho aqui o radical, que é folha, certo? É a minha palavra primitiva. E aí eu tenho também aqui um sufixo, que é o sufixo gen. Quando eu junto folha com gen, certo? Agregando aqui o sufixo ao radical, eu vou ter o quê? Folhagem, que é o quê? É o resultado aí, né? O produto da junção do radical com o sufixo, certo? Então, gente, nós já vimos, vamos recapitular. Nós já vimos derivação prefixal e já vimos derivação sufixal, ok? Nós já vimos processo de formação de palavra por composição, por aglutinação e por justaposição. Então, nós já vimos 4 tipos de processos de formação de palavras. Vamos continuar mais adiante vendo outros processos, ok? A gente agora chega à nossa terceira derivação, né? Que tem o nome de derivação prefixal e sufixal. Como é que ocorre esse tipo aqui de derivação? Ocorre que é a junção de um prefixo com um sufixo ao mesmo tempo. Certo, gente? Vamos acompanhar o texto aqui, né? Para que vocês possam compreender direitinho sem ficar com a mente embaraçada. Ocorre quando há o acréscimo de um prefixo e de um sufixo à palavra primitiva ao mesmo tempo e de forma independente. Aqui, de forma independente. De modo que, se um dos afixos, que são prefixo e sufixo, certo? Os afixos, prefixo e sufixo. De modo que, se um deles for retirado, a palavra continua com significado. Vamos dar um exemplo aqui, né? Um exemplo bem facilzinho. Se possível, então, eu dou outro exemplo ainda. Então, olha só, eu tenho aqui um prefixo, que é o prefixo in, tá aqui, o prefixo in, certo? Aqui, ó, prefixo in. Eu tenho o radical, que é o que? Legal, tá aqui, ó. Legal é o radical, certo? E eu tenho aqui um sufixo, que é o que? É a palavra mente. Mente aqui é um sufixo, certo? Quando eu junto o prefixo, tá aqui, in, mais o radical, que é legal, e mais o sufixo mente, eu formo uma nova palavra que se denominará ilegalmente, não é? Agora, veja só o que é interessante. Se caso eu apagar o prefixo, ou esconder aqui o prefixo, a palavra continua tendo significado, não é? Existe a palavra legalmente? Existe. Existe sim, não é? Legalmente. É uma derivação sufixal aqui, legalmente. Da mesma forma que se eu fizer o contrário, se eu apagar apenas o sufixo, vai existir a palavra ilegal, não é? Ou seja, tá aqui, ó. Vai existir a palavra ilegal, que é formada por prefixo e mais o radical, né? Processo de derivação prefixal, tá aqui. Agora, no caso de um outro exemplo que nós vamos ver aí, de um outro exemplo não, de um outro tipo de derivação, qualquer um dos que eu tirar, seja o prefixo ou o sufixo, a palavra perde o significado, ela perde o sentido, certo? Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Gosto de apagar com o pano, porque o pano úmido, ele além de apagar melhor, né, ele também não risca o quadro, né? Porque vocês sabem, né? O professor não tem dinheiro não, né? Então, comprar um quadro desse caríssimo aqui, né? Para usar um material que vai riscar o quadro, então não é muito legal não. Né?
É isso aí. Olha só. O outro exemplo aqui que eu posso dar a vocês é esse aqui, que segue, inclusive, a mesma regra, certo? É o quê? In mais o radical feliz. Ah, você já deve ter adivinhado, né, qual é a palavra, né? Ah, muito bem. É isso aí, eu gosto assim. Infelizmente. Tá aqui. Qual é o meu prefixo? Muito bem, alguém respondeu aí. Muito bem, povo inteligente, viu? Tá aqui, ó. Prefixo tá aqui. Certo? Isso aqui é o prefixo, que é o prefixo in. Feliz é o quê? Isso, radical. Muito bem. O povo já aprendeu, rapaz. Olha só. Esse sétimo ano F, o povo sabe, viu? Então, ó. Feliz é o radical e mente é o quê? Isso, ouvi alguém dizendo aí também. Né? Aqui é o sufixo. Sufixo. Né? Prefixo, in. O radical é feliz. E mente é o quê? É o sufixo. Quando eu junto os três, como é que fica? Infelizmente. Né? Então, infelizmente. Infelizmente. Né? Tá aqui, ó. Tá. E tá. Né? Os três aí formando uma nova palavra. Se eu ocultar o prefixo, vai existir a palavra felizmente. Né? Já vai existir aí essa palavra. Se eu ocultar, digamos que eu vinha para cá, se eu ocultar o sufixo, né, vai existir também essa palavra, infeliz. Né? Então, gente, basicamente era isso que eu queria mostrar a vocês. Né? Esse aqui, a priori, é um dos processos de derivação que demora um pouco, né, para poder compreender, porque é um pouco complexo, né? Mas torna-se fácil quando a gente vai aqui exemplificando, né, e pega um exemplo aqui, outro acolá, e aí a gente vai desenrolando aqui, né? Então, a gente vai para o próximo agora, que é derivação parassintética.